Vamos conversar um pouquinho sobre esse cenário todo com a Laura Capriglione, do Jornalistas Livres, já está aqui conectada com a gente. Oi, Laura, como você está? É otimista essa frase do bispo, nessa fala do bispo, já deixa a gente um pouquinho mais otimista em relação ao que está por vir também, né? Bom, você viu pela reação, não só dele, como das pessoas que estavam naquele culto ecumênico, a emoção, né? E assim, como a democracia virou um valor mesmo, né? Assim, como virou, parecia uma coisa ganha, parecia uma coisa dada, e agora que estamos vendo que não está dado, se vê a paixão que as pessoas manifestam por essa ideia de que todo mundo pode conviver em paz, de que todo mundo pode ser livre, que todo mundo pode, enfim, que a gente pode ser irmãos, enfim, né? Então, eu acho muito importante esse posicionamento e acho muito importante esse posicionamento da Igreja Católica também, que foi tão Achei de importante. arrepiar. Achei de arrepiar esse retorno ali das pessoas, os aplausos que acontecem após essa fala do bispo. Muito bacana. E a gente comentava até aqui nos bastidores, né? Que dia difícil. Eu recebi uma mensagem, Leila Araújo, que acompanha a gente, falou que gosta muito de você, aliás, e falou: que dia difícil, companheiros, né? E tem sido não só esse dia, mas tem sido semanas difíceis que a gente tem vivido, né? Então, realmente, ter uma fala como essa, que nos dá perspectiva, que mostra essa força possível de combate aos ataques que a nossa democracia tem sofrido, é bastante importante. Mas quero te ouvir, como que você tem visto esse momento, diante, inclusive, dessas novas informações, né, desses novos questionamentos que militares têm feito em relação ao processo eleitoral. A gente teve um ministro da Defesa, né, questionando as urnas eletrônicas. A gente tem essa notícia de hoje de um possível encontro de Bolsonaro com diplomatas, né, que foram chamados para uma reunião em que existe essa perspectiva, inclusive, dele atacar as urnas e o processo eleitoral. Processo eleitoral que o elegeu, sei lá quantas vezes, foram 8 vezes, né? E ele vive questionando esse processo. Então, assim, como que você vê essa perspectiva de processo eleitoral esse ano? A gente vai ter eleição, Laura? Não, eu vou te falar, eu acho que os riscos são tão dados, né? Quer dizer, os militares estão mostrando que não estão de brincadeira, né? Quer dizer, quando vem o ministro da Defesa e faz é uma ameaça, né? Quer dizer, faz a avaliação que ele faz sobre as urnas eletrônicas, coloca essa avaliação e coloca essa avaliação com o peso de ser um general, né? De ser um membro das Forças Armadas e tal. Então, eu acho que nós temos uma democracia sob um sério risco, né? Eu acho que todo mundo está apreensivo. Essa declaração do Stringini, do bispo, significa que, olha, não dá mais para você ficar em cima do muro, não dá mais para você fingir que não há essas ameaças. E elas são muito concretas. Agora, por outro lado, a gente vê que o campo bolsonarista está apavorado, né? Quer dizer, eles estão, de fato, quer dizer, é claro que eu gosto sempre de pensar que o movimento que o adversário faz é uma resposta ao que nós estamos fazendo. E o fato é o seguinte: o Lula está jogando um bolão nessa eleição. Você vê o Lula jogando como gente grande, né? Quer dizer, sempre o Lula jogou muito bem, mas a forma como ele está lidando com os movimentos sociais, a forma como ele está lidando com a, as forças políticas existentes no Brasil fazem com que ele cristalize a vantagem que ele está tendo, a vantagem eleitoral dele, e aí só resta para o bolsonarismo isso que eles sabem fazer, que é rosnar, que é latir, que é tentar bagunçar o jogo e tal, mas isso não é um indicador da nossa fraqueza, é um indicador da nossa força, entendeu? Quer dizer, ele só pode responder dessa maneira que ele responde e que as forças bolsonaristas respondem. Esse encontro com os embaixadores, hoje à tarde, vai ser às 4 horas da tarde, se houver, né? Esse encontro dos embaixadores
é mais uma pantomima do Bolsonaro, né? Ele já está anunciando desde a semana passada que agora ele vai apresentar as provas que ele está para apresentar desde o começo do mandato dele e que ele não apresentou nada até hoje que permitisse, né? Minimamente validar a suspeita sobre a urna eletrônica. Então, eu acho que é isso, quer dizer, ele vai criando factoides para juntar a galera mais irada dele, né? Ontem fez uma declaração homofóbica, enfim, ele vai nessa toada para pegar e tentar coesionar o grupo dele. Agora, o fato é o seguinte, nós estamos na frente e nós estamos vendo um grande movimento da população em defesa do Lula. Bom, eu não preciso falar, porque todo mundo já falou, da Anitta, mas representa demais isso. Quer dizer, a Anitta pegar e fazer o jogão de bola que ela também sabe fazer nas redes sociais, então ela declara o voto do Lula, depois ela pega e fala assim, não, mas eu não sou petista. Aí os bolsonaristas curtem, aí o Bolsonaro curte, aí ela entra na rede dos caras e reafirma tudo que ela vai votar no Lula e que o Lula é imprescindível. Então, eu estou vendo a nossa turma jogando bonito, sabe? Jogando bonito mesmo. Eu acho que, por exemplo, o que a Anitta fez foi estraçalhar a bolha. Ela entrou nas redes bolsonaristas, repetindo o discurso dela de que é preciso, esse ano, votar no Lula. Então, eu acho que não é por acaso isso, entendeu? Que uma pessoa que nem a Anitta faz isso e que tantos outros artistas se vejam na obrigação, né, de se posicionar. É porque há riscos, mas também há uma grande esperança. Essa que eu acho que é a questão mais importante. Quer dizer, está todo mundo na expectativa, com a esperança de que o Brasil pode voltar a ser feliz de novo, né? Eu li uma análise sobre a declaração da Anitta, né, sobre a postagem que ela fez, que quando ela fala, né, não sou petista, mas eu vou votar no Lula, ela captura muitos brancos e nulos. É o pessoal que está indeciso de fato, mas ela coloca ali, olha, não sou petista, mas essa é a única forma da gente superar o momento que estamos vivendo. E isso captura essa base que realmente não tem voto ainda e acabaria anulando, talvez. Então, muito importante. Eu acho interessante que você colocou se acontecer esse encontro de Bolsonaro com os embaixadores, porque ele já alegou agora, né, que passou uma noite mal, que teve gripe, febre. Tem muita crítica em relação a essa possível reunião. Há países, inclusive, já orientando os embaixadores de não comprar essa ladainha de Bolsonaro, né, de questionamento das urnas. Então, esse tiro pode sair pela culatra, né? Então, talvez nem aconteça esse encontro que está marcado agora para tarde com os embaixadores, né? E, de fato, é um ato de desespero, porque a estratégia de questionamento das urnas, ela vem nesse sentido de que vou perder a eleição, não tenho mais o que fazer, vou usar isso para questionar o resultado, né? Eu acho que é isso, né? Quer dizer, aparentemente, né? Quer dizer, a rejeição do Bolsonaro, ela é tão rígida, né? Ela está tão sedimentada, e é uma rejeição gigantesca, de mais de 50%, 55% de rejeição. É impossível, matematicamente falando, o Bolsonaro vencer eleições com um nível de rejeição gigantesco que ele tem, com um número, com a incidência gigantesca de pessoas que consideram o governo dele péssimo. Então, essa situação transforma, de fato, as urnas em um problemão para o Bolsonaro, né? Quer dizer, a vontade popular expressa nas urnas certamente será contra ele. E eu acho que o Bolsonaro é um cara determinado o suficiente. Ele, não sei se você se lembra que ele falou assim, eu não vou ser preso. Lembra de um encontro que ele com empresários que ele falou e garantiu isso, eu não vou ser preso, ninguém da minha família vai ser preso. Bom, mas acusado de todos os crimes que ele está sendo acusado e que pelos quais ele terá que responder, o fato dele perder a eleição coloca um problema existencial para ele. É muito possível que o Bolsonaro vá preso.
Então, eu entendo o desespero dele, acho que é uma situação desesperadora mesmo, e acho que, infelizmente, as Forças Armadas estão fazendo um papel vergonhoso, né? Quer dizer, o papel que as Forças Armadas estão desempenhando hoje no Brasil é simplesmente é, é uma pá de cal em tudo que havia de esperança de que as Forças Armadas pudessem, né, dar virar quadros técnicos, virar quadros. Não, elas voltaram a se politizar de uma maneira pior ainda do que era na época da ditadura, e eu acho que, entre outras coisas, a gente vai ter que ver qual vai ser o papel das Forças Armadas no próximo governo, né? Porque fechada como está, com a narrativa, o bolsonarismo, com esse totalitarismo que o Bolsonaro encarna, eu acho extremamente complexo um novo governo do Lula com essas pessoas ali, entendeu? Quer dizer, com esses generais, com essa hierarquia militar, da maneira que está após. Vamos lembrar que o Exército tutela as polícias militares também, de todos os estados. Então, quer dizer, é um poder de força que está colocado nas mãos desses generais que já se declararam e que se portam como guarda-costas do bolsonarismo, o que é uma vergonha, como capangas do bolsonarismo, o que é uma vergonha. Então, nós vamos ter que encarar esse grande desafio que será um futuro governo Lula, mas com esse aparato repressivo tão contrário, né, a tudo que o Lula representa, tudo que o Lula representa para o povo brasileiro e tal. Então, acho que vamos ter uma grande tarefa aí. Ô, Laura, e você fala sobre o papel das Forças Armadas, queria te ouvir sobre o papel do TSE e do STF também, né? Porque essa decisão, essa determinação de Alexandre de Moraes, ainda como presidente interino, mas lembrando que ele assume a presidência do TSE agora em meados de agosto, né? Ele tem atuado de uma forma bastante incisiva, né, em relação a cercear o que tem sido fake news, o que tem sido esse espalhamento de fake news, enfim, ele tem tido uma atitude interessante em relação a isso tudo. E mais que necessária nesse momento, porque a gente vai ter, de fato, já está tendo, né, um processo eleitoral bastante conturbado. Então, como que você vê a atuação desses dois órgãos, né, nesse momento? Tem que ser, de fato, reprimindo as fake news, sendo bastante atuante nesse processo? Bom, eu não tenho dúvida que a eleição do Bolsonaro, a eleição de 2018 do Bolsonaro, teve esse componente tremendamente deletério das fake news, né? Que foram veiculados pelas redes de WhatsApp, pelos grupos de WhatsApp, pelo Facebook, enfim, por tudo quanto é canal. Então, eu acho absolutamente fundamental que o TSE não se alinhe com essa narrativa falsa também, que é a narrativa da liberdade de manifestação e expressão. O Bolsonaro sempre alega, quando acontecem essas coisas, que o TSE ou o STF estão cerceando a liberdade de manifestação e expressão. Como se falar mentiras fosse liberdade de manifestação e expressão. Isso não é liberdade de manifestação e expressão. Liberdade de manifestação e expressão é uma coisa muito séria para ser usada como camuflagem para mentiras escandalosas. A gente se lembra, na campanha de 2018, a gente teve a mamadeira de piroca, nós tivemos um monte de coisas. Agora, de novo, eles estavam tentando, ou estão tentando relacionar o PT ao PCC e tentando ligar o PT ao assassinato do Celso Daniel. De novo, requentando mesmo denúncias e tal, requentando. E eu achei muito legal o Alexandre de Moraes falar isso, quer dizer, nós, para defender a livre manifestação da vontade popular nas urnas, é preciso que seja reprimida a mentira, seja reprimida as fake news, sejam reprimidas essas ferramentas de desinformação.
Agora, vamos ver, né? Quer dizer, vamos ver porque a gente vê que o bolsonarismo ele tem formas líquidas, praticamente, né, de escoar pelas redes sociais. Então, eles estão em todas as redes sociais e estão intervindo fortemente em todas as redes sociais. Então, por exemplo, a Carla Zambelli pode ser censurada, pode pegar e falar: eu não vou acatar, como ela acabou de falar isso, eu não vou acatar qualquer cerceamento à minha liberdade de expressão, e disse que vai manter os posts. Então, agora, como é que vai ser? Né? Quer dizer, qual vai ser, como vai ser resolvido esse embate? Então, é preciso ainda a gente acompanhar detidamente, porque é isso, quer dizer, ela, na medida em que ela publique, outras tantas pessoas replicarão o exército de robôs de carne e osso e virtuais, né, do bolsonarismo, certamente vão se apegar a esses posts que se esquivem da decisão do ministro Alexandre de Moraes para continuar disseminando essas falcatruas. Vamos lembrar que o Fachin também foi chamado para ir hoje nesse encontro dos embaixadores e falou: não vou. Por quê? Porque eu vou para quê? Para assistir e chancelar, né? Porque se ele tivesse presente, ele chancelaria a legitimidade daquele encontro. Ele falou: não é ali que vai se decidir eleição, não é ali, é um espaço criado por um candidato, e ele, na condição de presidente dessa corte, ele não vai participar nem de uma atividade de um lado nem do outro. Mas achei muito bom porque ele não avalizou a reunião, entendeu? Então, eu acho que a saída do Fachin, a entrada do Alexandre de Moraes, eu acho que pode dar um gás ainda mais sério nesse combate às fake news. Assim eu espero, pelo menos, porque eu acho que todo mundo sabe o peso que tiveram essas fake news na eleição passada, né, contra o PT. Então, acho que é isso, né? Quer dizer, eu acho que é ruim, mas tá bom. Tá bom, mas tá ruim. É isso. Você sabe que, inclusive, Bolsonaro chamou essa reunião com os embaixadores porque Fachin fez uma reunião nesse mesmo sentido, né, para falar sobre o processo eleitoral no Brasil. E daí Bolsonaro achou que aquilo foi um absurdo e chamou a sua própria reunião. Mas essa reunião está fora da agenda oficial, então, de fato, é uma reunião do candidato com os embaixadores, e não do presidente da República, que ele vai estar questionando todo o processo eleitoral. Eu li, né, eu li hoje uma análise sobre isso que diz assim que não é um candidato autocrata, é um autocrata no poder fazendo esse tipo de reunião, né? Então, vamos ver. Mas eu acho que o tiro estava saindo pela culatra e há grandes chances dele desistir, enfim, arranjar uma justificativa para essa reunião não acontecer. Vamos ficar aguardando tudo isso. Vi também essa postagem da Carla Zambelli, que era de julho, né? E ela repostou hoje, ou seja, ela peitou uma decisão do TSE, então vamos ver como o Moraes vai responder. Talvez ele até suba o tom agora diante dessa resposta de Carla Zambelli também, né? Porque estou curiosa para saber.